Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Estamos aqui em Teresina hoje, sábado, dia 1º de fevereiro. É o começo de um novo mês e o começo, portanto, de um novo momento da história do nosso país. Daqui a mais alguns dias teremos o início do ano legislativo, né, por parte dos senhores deputados estaduais e, consequentemente, do próprio Poder Executivo, uma vez que os dois poderes funcionam praticamente conjugados, né? O interesse de um está diretamente relacionado ao interesse de outro e, portanto, eles funcionam em dias comuns, em datas comuns. O Brasil para, né? Final do ano e o começo do ano seguinte, até mais ou menos o dia 15 de fevereiro, quando se inicia o ano legislativo em nível federal. No estado do Piauí, a mensagem vai ser apresentada agora, dia 3, né? Segunda-feira, dia 3 de fevereiro, o governador Wellington Dias leva a sua mensagem ao Poder Legislativo do estado do Piauí. Mas eu queria, nesse vídeo, registrar esse fato e falar também sobre um outro fato que eu considero, assim, interessante a gente discutir, porque tem pouca gente falando sobre isso. E eu percebo que a pauta da internet, ela é mais ou menos assim como a pauta dos meios de comunicação convencionais. Quer dizer, se uma pessoa fala de uma coisa, todo mundo tem que falar daquele mesmo assunto para ter audiência. E eu acho diferente, eu acho que o indivíduo que é jornalista, o indivíduo que é formador de opinião, ninguém é obrigado a abraçar a opinião de ninguém. Mas ele tem que dar novidade, ele tem que dar norte para as pessoas. E nós não estamos vendo esse norte quando simplesmente se repete, né? Você repete o Zé Neumann e Pinto repete o antagonista. O antagonista é o que tem de mais novidade, né? O que apresenta maior novidade. Mas os demais, Alexandre Garcia, fazendo leituras de jornais, estabelecendo pontuação em função de matérias já veiculadas. O fato é o seguinte: nós temos no Brasil uma discussão muito séria sobre a questão do jogo, tá? O jogo, legalização do jogo. O jogo foi banido no Brasil em 1946 pelo então presidente Eurico Gaspar Dutra. Esse cara era um cara sorumbático, era um cara sem muitos amigos, um cara muito voltado assim para a casa dele. Ele foi considerado um herói de guerra, mas ele foi herói de guerra porque ele era oficial e comandou as forças expedicionárias do Brasil na campanha da Itália durante a Segunda Guerra Mundial. E aí voltou referendado por esse fato e, com o apoio do Getúlio Vargas, foi eleito na primeira campanha presidencial depois de 16 anos, né? 15 a 16 anos. Essa eleição foi em 1946. A guerra terminou em 1945, os pracinhas voltaram, libertaram a Europa do nazismo, libertaram o mundo do nazismo, não podiam permitir que o Brasil continuasse sob uma força também nazista, que era o Estado Novo. Então o Getúlio caiu, mas o Getúlio caiu para cima, porque além de ter se elegido senador nessa eleição, ainda conseguiu eleger o próprio presidente. O primeiro presidente eleito após o Estado Novo foi o Eurico Gaspar Dutra. Então ele acabou com o jogo. Ele entendeu que o jogo ele gera renda, ele alavanca o turismo, mas é um tipo de renda ruim, não é? Marcada pelo sangue do crime organizado, não é? Os grupos criminosos se organizam em torno das bancas e dos cassinos. É um tipo de renda marcada pelo nível bem profundo de agressão às famílias brasileiras, porque ele desagrega as famílias, o indivíduo tira dinheiro do sustento da casa para aplicar no jogo, uma vez que ele se transforma num vício. E foi baseado nisso mesmo que ele acabou com a jogatina, porque chegou para ele uma correspondência, isso eu vi na revista O Cruzeiro, de muitos e muitos anos, uma correspondência de um jovem garoto, não é? Contando que conheceu o pai muito pouco. O que ele conhecia do pai era apenas uma aventura. O pai que desaparecia por longos e prolongados meses, reaparecia de repente muito rico, com muito dinheiro, com carro, com tudo. E em seguida desaparecia de novo, mandava fotos para ele do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, sempre em paraísos da jogatina. E às vezes até fora também do Brasil, de Punta del Este, chegando até a viajar para Las Vegas, né, que é a meca da jogatina no mundo todo. Então esse garoto mandou essa carta para o Marechal Eurico Gaspar Dutra. E no fim das contas, o pai, quando voltava para casa, voltava com algum dinheiro, depois voltava com nenhum dinheiro.
Depois passou 1 ano e meio trabalhando numa loja como gerente e abandonou a loja para voltar ao jogo. E quando voltou como muito empobrecido e até machucado, né, com hematomas de agressão física. Por fim, ele voltou de novo para a jogatina, saiu de casa de novo e foi morto, atropelado em São Paulo, onde estava vivendo como mendigo. Então, pessoal, essa carta sensibilizou muito ao Marechal Eurico Gaspar Dutra. E ele resolveu, vamos acabar com esse negócio de jogo, que esse negócio de jogo não leva o país a lugar nenhum. Então ele acabou com o jogo. Agora eu fico muito triste quando eu vejo, por exemplo, o governador do Piauí. Eu falei aqui sobre a mensagem, porque ele vai apresentar a mensagem agora segunda-feira, defendendo, né, o jogo, a legalização do jogo. E esse é um projeto defendido pelo senador Ciro Nogueira, que foi abraçado inclusive pelo Palácio do Planalto, pelo Palácio da Alvorada, né? Porque o Planalto é o governo, a Alvorada é a casa do presidente. Quem abraçou foi o presidente e mandou inclusive seu filho a uma reunião para cumprir uma agenda secreta, supostamente para falar sobre turismo, mas na verdade cumpriu uma agenda secreta em Miami e Las Vegas, que são mecas do jogo e do turismo nos Estados Unidos, onde ele teve encontro com um dos maiores empresários do setor de jogatina no mundo. E esse cara pretende investir 15 bilhões de dólares no Brasil. 15 bilhões de dólares no Brasil. É muito. Esse mesmo camarada, Sheldon, ele foi que deu uma fortuna para a campanha do Donald Trump. Cerca de 20 milhões de dólares como colaboração para a campanha do Donald Trump. Então é um cara que tem muito dinheiro, que investe em campanhas eleitorais no Brasil, nos Estados Unidos e muito. O projeto que está tramitando na Câmara foi rejeitado pela CCJ, é de autoria do senador Ciro Nogueira, senador do Piauí, mas que é uma das raposas políticas do Brasil, é presidente nacional do PP, o Partido Progressista, é o homem mais envolvido em escândalo que eu já vi na vida, mas que não paga um dia pelos atos irregulares que comete. Ele é o dono desse projeto, que já teve relatoria do senador Elmano Ferrer, do senador Benedito Lira, que é também do PP de Alagoas, e esse projeto está lá. Ele foi rejeitado na CCJ, porque no protesto do Randolfo Rodrigues ele explicou tudo isso que eu falei aqui, negócio de crime, que todo crime é organizado. Basta você ver, o jogo ilegal movimenta 18 bilhões de reais no Brasil, e quem é que comanda o jogo ilegal? Quem comanda o jogo ilegal são bicheiros, são assassinos, são sacripantas da vida humana. E essas pessoas irão comandar também, porque são eles que detêm o poder econômico para manipular, são eles que detêm o elan, não é? A capacidade, a experiência para manipular o jogo, se ele for legalizado. Então defender o jogo é contra um país que já não tem rumo certo, não é? Outro dia estavam falando sobre legalização de armas. O Brasil desse briga por tudo, rapaz. Briga por tudo, camarada briga de vizinho, briga porque botou água no esgoto, passou água. Vai passar por onde a água no esgoto, se não for pelo esgoto? Passou água servida pelo esgoto do outro, aí brigou, entendeu? Briga por tudo esse país. E a pessoa quer legalizar a arma. É a mesma coisa do jogo. Se os caras que manipulam o jogo comandam o próprio crime organizado, vai fazer o quê? É um absurdo. Se você gostou, deixe o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações do sino e vamos adiante. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.